queria saber se existe alguém aqui hoje que está sem direção. Seja no seu trabalho, família, você está sem direção. O que é sem direção? Está um pouco perdido. Talvez profissionalmente você não está certo do que fazer. Talvez esteja numa fase de transição de carreira. Às vezes no emprego que você não gosta. Às vezes seus negócios não estão fluindo da maneira que você gostaria. E você está sem direção. Talvez na família, está passando por uma crise familiar. E você como pai, como mãe, não sabe como atuar. E está sem direção de Deus para saber como educar seus filhos, como cuidar de tal situação. Talvez no seu relacionamento, no seu casamento, você está sem direção. O casamento talvez está em crise, passando por uma dificuldade. E você precisa de uma direção de Deus para saber o que fazer nesse momento. Se você for essa pessoa, preste muita atenção hoje. Muita atenção mesmo. Tem alguém hoje aqui que está cansado? Sobrecarregado? Sabe quando você trabalha e parece que as coisas não acontecem? Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a mão. Show, temos pessoas. Legal. Essa palavra também é muito direcionada para quem está cansado e sobrecarregado. É claro que a palavra de Deus ela vai falar com todos, mas o específico dela é para uma pessoa que talvez esteja muito cansado ou sem direção. Talvez você ache que está com direção. Que isso acontece muito. Nós temos um foco e o foco da energia. Você já percebeu quando você vai fazer alguma coisa com foco, você tem muita energia? Você tem muita energia quando você está focado. Mas tem que saber se o seu foco é o foco de Deus. E aí entra o fato de alinhar o coração. Às vezes você está trabalhando em algo, você está trabalhando incansavelmente, 12 horas, 14 horas por dia. Indo para cima mesmo, e agora que as coisas vão acontecer. De repente Deus, você não está fazendo nada do que eu falei para você fazer. Bum, desmorona. Por quê? Porque o seu foco não era o foco de Deus. Quem já aconteceu isso? Você está trabalhando, seja atuando na sua família, seja no seu trabalho profissional, seja na sua empresa, seja em algum projeto social, e você tem certeza de que é aquilo que você nasceu para fazer. De repente Deus fala para você, você não está fazendo nada do que eu falei que era para você fazer. Aí desmorona tudo. Sabe o que acontece aí? É o coração desalinhado ao coração de Deus. É muito simples desalinhar o coração. É muito simples. E uma das coisas que Deus faz quando Ele libera a palavra dEle é sustentar a sua mão. É andar na força de Deus. E o final, que é o que todos nós queremos alcançar, o final, que é a provisão. Esse final acontece quando todo esse processo está construído. E nós vamos ver isso agora nesse texto. Lucas capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler até o 7, eu gostaria que você lesse comigo. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Está falando de Jesus aqui, tá? E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem os ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eu vou explicar rapidinho para quem talvez não conheça a história. Essa história é o seguinte, Jesus chega de manhã, bem cedinho, num local, que ali é Genezaré, e ele vê alguns pescadores lavando as redes, ou seja, eles já tinham terminado o trabalho e estavam lavando as redes para ir para casa. E Jesus, ele entra num barco de um dos pescadores, que era Simão, Pedro. E ele pede para Simão Pedro afastar o barco para um pouco mais para a água, porque tinha muita gente, então ele precisava ficar mais distante para ensinar. E ele foi lá, fez o seu ensinamento, quando acabou, ele disse para Pedro,
vá para as águas mais fundas e jogue a rede. Aí Pedro falou o seguinte, nós na verdade, né, que era Pedro, André, Tiago e João. Ele falou assim, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por causa que tu disse, pela tua palavra, eu vou jogar a rede. E ele lança a rede, e ao lançar a rede, tinha tantos peixes naquela rede, que eles tiveram que pedir ajuda dos amigos, que provavelmente era Tiago e João, e eles vieram, encheram os 2 barcos, a ponto do barco quase afundar. O que esse texto pode nos ensinar hoje, sobre diversas coisas? Existem 2 maneiras de trabalhar, na verdade. Uma na nossa força, outra na força de Deus. Existem 2 maneiras de trabalhar. Fala isso comigo, existem 2 maneiras de trabalhar. Na minha força e na força de Deus. Existem essas 2, seja em qualquer área, familiar, casamento, profissional, existem 2 maneiras de trabalhar, na sua força ou na força de Deus. E Pedro, André, Tiago e João, no primeiro caso, eles representavam a nossa força. Eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Eu não sei você, mas eu já trabalhei diversas coisas que eu trabalhei anos e anos e anos e parecia que eu não pegava nada. Que você tenta educar os seus filhos da maneira correta, mas passa anos e anos e anos e parece que eles continuam não gostando de você. Você trabalha nos seus negócios anos e anos e anos e anos e anos e parece que você não sai do mesmo lugar. Você tem um emprego que está atuando anos e anos e anos, aí você passa anos e fala assim, mas e parece que não é isso que me realiza. Não é isso que eu amo fazer. Eu estou vivendo uma vida de acordar, trabalhar, chegar em casa, tomar banho, comer, pedir o iFood, chegar, assistir Netflix, dormir, trabalhar. Isso está me desesperando. Não é isso que eu nasci para fazer, a vida é mais que isso. E passa anos e anos e parece que você não pega nada. Seja em qualquer área. Seu casamento, anos e anos, com as mesmas brigas, os mesmos conflitos, a mesma apatia. E parece que a provisão de Deus para o seu casamento não acontece. Isso acontece por quê? Porque nós aprendemos que é nós que criamos a nossa própria vida. Quem já ouviu essa frase? Eu crio minha própria vida. Já ouviu, né? Existem aí o vitimismo. Existem pessoas no mundo que são vitimistas, ou seja, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então essa é aquela pessoa que ela não acredita que ela cria a própria vida dela. A minha vida as coisas acontecem. Mas existe aquele que acredita que ele cria a própria vida e ele se desconecta de Deus nesse fato. E a Bíblia fala que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. E não sou eu que crio minha própria vida. Isso é mentira. Se eu criar a minha própria vida, eu desalinho de Deus. Porque eu não sei para que eu nasci se Deus não me falar. Eu não sei o próximo passo se Deus não te disser. Você sabe o seu próximo passo? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você não sabe. Se você não estiver alinhado com o Espírito Santo, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem muitos de nós que provavelmente daqui a uns 10 anos pode não estar vivo. Milhões de coisas podem acontecer. Quem esperava a pandemia acontecer? Alguém esperava? Estava fazendo planos e planos. Quem estava fazendo planos e planos e planos? Daqui a pouco fecha tudo. Todo mundo dentro de casa. Mas Deus conhece o seu dia de amanhã. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Tem coisa que Ele te direciona hoje e você não entende. E ao não entender, você não faz. E ao não fazer, você bloqueia o processo de Deus na sua vida. Tem uma frase que eu ouvi esses dias do Bill Johnson, uma chave de sabedoria. Grava isso daí, se você estiver anotando, anota. Se você não abrir mão do seu direito de entender, você nunca espera. Vou repetir. Se você não abrir mão do seu direito de entender, você nunca experimentará a paz que excede todo entendimento. Se a paz excede o entendimento, como que você quer entender? E as coisas de Deus não vamos entender. Eu preciso crer e fazer.
Se eu quiser entender, eu não experimento. Sabe por quê? Porque quando eu quero entender, Deus te dá uma direção. Vá até tal lugar, faça tal coisa. Mas por que Deus? Essa pergunta é a tentativa de entender. E Deus, Ele deu a direção. Ele não quer te explicar a direção. Ele deu a direção, vai lá e faz. E quando você, ok Deus, se você age igual Pedro nesse fato. Pedro fez o seguinte: Senhor, vou falar uma coisa para você, Senhor. Eu trabalhei a noite inteira. Noite inteira, pessoal, nós estamos falando madrugada inteira. Vamos falar que ele começou a trabalhar, 1 da manhã, ele foi até às 6. 5 horas tentando pescar, 5 horas. Eu não pesquei nada e você fala para eu voltar e fazer a mesma coisa. Só que Pedro, ele tinha um coração que era muito importante, que nós vemos isso em 2 casos. Nesse primeiro caso ele fala o seguinte: mas porque você falou, eu vou. Ele não perguntou, por que eu vou lá voltar? Em algum texto fala que até que ele manda jogar para o lado direito do barco. Mas os pescadores jogam para o lado esquerdo. Ele não foi perguntar por que para o lado direito, por que de novo, se eu tinha pescado, já fiquei lá horas e horas e não aconteceu nada. Não, ele falou, porque você falou. Eu vou lá e vou fazer. Uma outra situação de Pedro que nós vemos é quando ele está no barco e Jesus aparece no meio do mar. E ele fala, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro fala assim, se és tu, diga que eu vá. E Jesus fala, vem. Aí ele foi, o que Pedro fez? Ele se sustentou o quê? Na palavra de Jesus. Se você falou, então eu vou. Ele ouviu, ele tinha um monte de comportamentos ansiosos, impulsivos, tinha. Mas ele confiava na palavra de Jesus. Jesus falou, ele falou, na tua palavra eu vou. Só que Pedro, por ter um comportamento impossível, se a gente avaliar, vamos pensar assim, tenta entrar na história. Imagine que você está lá. Por que será que Pedro estava trabalhando tanto na madrugada? É o horário que os pescadores pescam, ok. Quem aqui já assistiu The Chosen? Já assistiu alguma série, a série chamada The Chosen? Ninguém assistiu a série The Chosen? Meu Deus, gente. É uma série que fala de Jesus. Não? Então eu já aconselho, aplicativo The Chosen. É uma série que conta a história de Jesus e os discípulos. É a melhor série que existe que relata a vida de Jesus. Não é? Se você já assistiu aqueles filmes, aquelas séries meio ruins, sabe? Que os atores são ruins, esquece. Esse daqui é o novo padrão. E na série The Chosen, é claro que eles fazem uma incrementação dessa história. Eles mostram que Pedro tinha dívidas, que Pedro era viciado em jogos, e por isso que ele estava pescando, e ele tinha uma dívida a pagar para como se fossem agiotas da época. Ele pegou dinheiro emprestado e estava com uma dívida absurda já, e ele não conseguia pagar essa dívida, e ele estava pescando para conseguir dinheiro, senão os agiotas iam vir tomar tudo dele. E de repente Jesus aparece, joga para o lado direito, vai para as águas mais fundas. Em um dia, 1 hora, sei lá quanto tempo demorou isso aí, 30 minutos. Pagou todas as dívidas dele. Por causa de uma palavra de Jesus. A sua vida, ela pode mudar em um instante. Na verdade, a vida de todo mundo aqui, em algum momento, a sua vida teve uma mudança drástica. E se você avaliar, foi em um instante. Foi em um instante. Tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito. Ele fala assim, às vezes a pessoa fala, demorou 10 anos para mudar. Não, demorou 10 anos para você tomar a decisão. Quando você tomou, mudou. A mudança, ela foi instantânea. É que demora 10 anos dentro de mim que eu fico ruminando. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Mas você não toma a decisão, por isso não muda. Aí quando você toma, muda. Deus abre o caminho. E o que é trabalhar na minha força? O que é trabalhar na sua força? É depender da sua inteligência, dos seus conhecimentos, dos seus cursos, da sua sabedoria, e não buscar uma palavra de Deus sobre o que fazer na sua família, no seu negócio e no seu casamento. Estou com uma crise no casamento, vou ler todos os livros dos maiores profissionais que existem. Mas existe um profissional que mora dentro de você, se chama Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas. Nele está escondido todo o tesouro de sabedoria e de ciência.
Uma das coisas que nós temos que deixar de fazer cada vez mais é buscar em fontes externas o que está dentro. É importante, a vida do outro, ela me alimenta. Deus fala comigo através da sua vida. Mas a pessoa principal é o Espírito Santo. De, acho que outubro ou novembro, eu deixei de seguir todo mundo no Instagram. Todo mundo, todos os caras que eu via. Todos. Eu sigo 5 pessoas. Acho que é a Mayara, meu irmão, meu cachorro agora que também tem Instagram. E eu sigo também o Instagram da NBA, porque eu gosto de acompanhar o basquete. Tem mais um, né? Mas esqueci. O Couto, que é o meu cunhado que faz música. Não sigo mais ninguém. Mas por quê? Eu queria me desintoxicar do que os outros dizem. Quantas vezes você já pegou o celular, vem aquela frase, sabe? Nossa, Deus falou comigo agora. Será? Quando você começa a trabalhar no Instagram ou qualquer rede, uma coisa que a gente aprende, levanta as dores da persona, que é o meu público-alvo, e afeta essa dor. Tem frase que você fala assim, nossa, foi pra mim. É lógico, a pessoa estudou. Ela estudou a sua dor. Se você não tem dinheiro, e você ouviu uma frase, ela veio e pum, a pessoa estudou. Quem não tem dinheiro tem que tipo de dor? Essa dor, essa dor, essa dor. A frase foi, é lógico que foi. Lógico que doeu. E às vezes não é Deus não, é só a sua dor. E eu deixei de seguir um monte, todos, inclusive os que falavam, os que pregam o evangelho, todo mundo. E cara, isso me fez um bem magnífico. Hoje eu já voltei a ouvir, mas foram 5 meses sem ouvir ninguém. Só a Bíblia. Ninguém. Não assisti um vídeo do YouTube, não assisti um vídeo de Reels, nada. Porque eu queria entender o que do Abner é do outro. Eu era um completo pedaço de cada um, não é eu. Frases que eu falo, eu ouvi no livro de tal pessoa. Não tem problema nisso, desde que você tenha uma essência. Você sabe qual que é a sua essência? Acabei de usar uma frase do Bill Johnson aqui. Eu voltei a ler faz umas 2 semanas. Até livro eu parei de ler. Por quê? Chega. Tem alguém dentro de mim que eu não estou ouvindo. Se chama Espírito Santo. Eu quero falar com Deus, vou ler o livro de tal fulano. Vai para dentro. Lugar secreto, oração, Bíblia. Mas Abner, é mais difícil. Sabe o que é mais difícil? Porque a nossa mente está agitada. Nosso coração está... É muito difícil ficar dentro de um quarto 10 minutos em silêncio. E uma das coisas que acontece é que muitas vezes Deus não fala no meio do barulho. Então eu tenho que ficar em silêncio, parar, relaxar. Agora eu vou falar com Deus. Eu prefiro ler um livro, mano. Eu vou ler um livro, é mais fácil. Eu não vou parar 10 minutos na segunda-feira. Vou acordar meia hora antes do meu trabalho. Já é difícil acordar com o despertador. Vou acordar meia hora antes do meu trabalho para ouvir Deus. Pedro não fez isso, ficou 6 horas trabalhando e não pescou nada. Então, nós aprendemos pela cultura a atuar na nossa força. Sou eu que vou fazer. Eu vou trabalhar 12, 14 horas, vou trabalhar mais e as coisas vão acontecer. E aí nós vivemos cansados, sobrecarregados, depressivos, ansiosos. Sabe o que acontece quando você joga tudo para a sua força também? Preocupação e ansiedade. Sabe por quê? Porque você está dependendo só de você. Então você fica o tempo todo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou fazendo certo? Será que essa decisão foi a correta? Será que eu falei a coisa certa para aquele cliente? Será que eu estou agindo certo com meu filho? Será que eu respondi certo para o meu marido? Por quê? Porque está dependendo da sua força. Porém, uma coisa aconteceu naquele momento. Jesus chegou de manhã, pregou, e Pedro lá lavando as redes. E o que significa esse lavar as redes? Já era, mano. Lavar redes vou embora para casa, lavar rede. Você já chegou nesse estado? Mano, já era. Eu vou lavar e vou embora. Outubro do ano passado eu cheguei nesse estado. Eu cheguei, Deus falou para mim assim, ó, tudo que você está fazendo, eu não te mandei fazer. Aí eu me fiquei perdidaço, desmoronou tudo para mim. Porque eu trabalhava 12, 14 horas por dia. E de repente Deus fala assim, você não está fazendo nada que eu mandei fazer.
E agora o que eu vou fazer? E aí, Deus não fala o que é para fazer. Sabe por que não fala? Porque eu estou preocupado, ansioso. E se eu parar de fazer, para de entrar dinheiro. Se parar de entrar dinheiro, eu passo fome. Se eu continuar fazendo, eu estou fazendo o que Deus não falou. E agora? Aí você fica, meu Deus, o que eu faço? E Deus, nesse processo, Ele começou a ensinar a confiar na provisão dEle. Ele não deu a direção do que era para eu fazer, mas falou, confia na minha provisão. Aí Ele deu o texto assim, ó, olhe para as aves. Elas não trabalham, não guardam, e eu alimento. Se nessa fase você não tiver que trabalhar, eu vou continuar te alimentando. Só que confiar em Deus é confiar no escuro, irmão. Aí eu começava o processo de meditações. Graças a Deus eu participei de um seminário no final do ano que me alinhou muito. E eu comecei a me meditar no meu coração na palavra de Deus. Bíblia todo dia. E meditando naquilo. Dias eu entrava em desespero. Dias de calmaria. Dias de desespero. Dias de calmaria. Aí eu cheguei para a Mayara e falei assim, ó, quando você vê que eu estou ruim, fala assim para mim, vai alinhar o coração. Aí tinha dia que eu estava, que eu não percebo, você já percebeu que você fica bufando e não percebe? Principalmente homem, tá? Você está lá assistindo, acabou. Aí daqui a pouco a Mayara falou, o que está acontecendo? Aí eu, como assim o que está acontecendo? Você está bufando aí, mas já há uns 30 minutos. Aí eu, tô? É, tá. Vai alinhar o coração. Aí eu ia para algum lugar lá, ou para o quarto, ou para o escritório. Bum, fechava o olho e começava a trabalhar no meu coração. Tinha dia que eu trabalhava 30 minutos no meu coração, não resolvia nada. Mas esse negócio não funciona não, trabalhar no coração. Mas não é que não funcionava, eu não conseguia me acalmar. Eu estava em desespero, mano, as coisas estavam acontecendo e eu não estou fazendo nada. Aí começa o processo, a cobrança. Eu não estou fazendo nada. O mundo está girando, você olha o story daquela pessoa está lá em Dubai. A pessoa está em Dubai, eu não saio do meu bairro. E eu não estou fazendo nada. Não está acontecendo nada. Deus, não está acontecendo nada. Aí você começa a ver a vida dos outros, o que as pessoas postam, que às vezes elas estão vivendo, e maravilhoso, que Deus continue abençoando. E às vezes ela não está vivendo não, ela só está mostrando algo para você ficar desse jeito aí. Não está acontecendo nada. Aí você projeta a sua desgraça no sucesso do outro. Meu Deus, a vida dele está magnífica e a minha não está acontecendo nada. E aí fica esse eu não estou fazendo nada. Deus, o Senhor não está fazendo nada, as coisas não estão acontecendo na minha vida, eu não consigo prosperar, meu casamento, minha família, meus filhos, e eu. E esse processo, todo esse processo, uma coisa que eu entendi de Deus é, todo o processo que eu passo é um treinamento. Não existe tempo vago para Deus. Ele está te treinando, irmão. O tempo todo. Sabe por que Deus, às vezes, certas coisas não acontecem, não é nem Deus. Vou até mudar. Deus não, esquece. Sabe que as coisas não acontecem na sua vida, muitas vezes? E na minha? E Deus ainda nem usa um profeta para falar com você. Você lê a Bíblia todo dia e não vem, não salta nada. Não vem um sonho, não vem nada. Parece aquele 1 mês, 2 meses que você não ouve Deus. É porque Ele está trabalhando em algo em você. Ele precisa que você solte as rédeas. Ele fala, não é na tua força. Sabe por quê? Se você tiver desse jeito, Deus, me dá uma palavra, Deus, me dá uma palavra. Aí Deus vai lá e usa o profeta, faça isso. Esquece Deus por uns 6 meses. Esquece Deus por uns 6 meses. Estão me ouvindo bem ainda? Continua ouvindo bem? Aí no fundo, está ouvindo? Então, esquece Deus por uns 6 meses. Você vai ouvir só essa direção, mas você não vai continuar com ele. Você vai, agora eu vou. E vai. Peraí, ele vai continuar. Deus não, ele não fala assim, ó. Você vai fazer tal coisa. Não, ele fala por pistas. Imagine se Deus falasse para José, você vai ser governador do Egito. Tá, beleza, só que antes você vai ser jogado num poço. Você vai parar no Egito.
Depois vai trabalhar para um cara, a mulher dele vai te acusar, você vai ser preso, ficar anos. Você vai interpretar o sonho dos fulanos lá. Os fulanos vão ser soltos, vão esquecer de você. Mas e se você tivesse falado tudo isso? José vai falar, não, na moral, deixa eu ficar aqui mesmo. Tem muita coisa para fazer aqui. Deus, ele não fala o caminho certinho, ele vai dando pistas. Ele dá a direção do próximo passo, aí você vai para o próximo passo, você depende dele para falar o próximo. E aí você depende dele para falar o próximo. E você depende dele para falar o próximo, ele é a bússola eterna. Para sempre. E Deus, ele fica nesse processo de, às vezes ele fica em silêncio. Esse em silêncio é um termo que eu não acredito muito. Eu não acredito que Deus fique em silêncio, tá? Mas eu acredito que a gente não ouve ele, é diferente. Então, e ele pode fazer assim, te dar um chacoalhão, sabe? Mas ele não chacoalha. Ele não chacoalha, deixa ela lá. Para quê? Para que você chegue no desespero de chegar. Igual Pedro, começa a lavar as redes e fala assim, mano, cansei. Chega, para mim não dá mais. Do meu jeito não está acontecendo. Essa frase é poderosa. Do meu jeito não está acontecendo. Porque aí você entende que agora você precisa se apegar em alguma outra coisa. E quem é essa coisa? Deus. E aí, quando aconteceu isso com Pedro, começou a lavar as redes e falou, mano, vamos embora, porque ficamos a madrugada inteira e nada rolou. Aí Jesus fala o seguinte para ele, ó, vá para as águas mais fundas e lance a rede. Sabe o que é muito importante aí? É que às vezes o que Deus vai falar para você fazer não é nada novo. Isso foi o que Deus falou comigo. Eu comecei a perguntar para Deus. O que eu faço? A minha vida é falar de Deus usando as redes sociais. E Deus falou assim, você não está fazendo nada do que eu falei para fazer. Falar de Deus não é fazer o que você está mandando fazer? Aí eu fiquei quieto. Beleza, não parei de postar tudo. O Instagram ficou parado. Aí de repente, Deus fala, agora vai lá e faz de novo. Mas peraí, eu estava fazendo. Às vezes Deus vai falar para você fazer uma coisa que você já estava fazendo. Mas qual é a diferença? Agora você está sustentado pela palavra. É diferente. Agora você tem uma palavra. Ele me mandou fazer. E aí sabe o que acontece? Quando Deus te manda fazer, a sua ansiedade cai e a sua preocupação também. Por quê? Se ele mandou fazer, ele vai dar provisão, ele vai dar o caminho, ele vai dar a direção. É ele que vai dar tudo. Aí quando a ansiedade e o medo quer se levantar, mas peraí, eu ouvi uma palavra. Antes eu não tinha uma palavra. Eu só estava atuando na minha força, achando que falar de Deus é o que Deus mandou fazer. Mas agora eu estou atuando em cima de uma palavra. E não é a palavra que eu vi no vídeo do YouTube, não é o profeta que foi usado para falar comigo, não é eu e a Bíblia. Eu e o Espírito Santo. Eu quero deixar algo bem claro, abrir um parênteses. É muito importante você ouvir vídeo do YouTube de pregadores, é muito importante você ler livros, e muito importante você ouvir uma palavra de um profeta direcionada. Só que nenhuma delas traz a certeza do que é você ouvir o Espírito Santo direto. Nenhuma delas. Você tem que ouvir, mas nunca dependa de uma fonte externa. Nunca. Às vezes está acontecendo uma vida, eu vou lá no meu pai. Pai, não estou vindo em direção a lugar nenhum. Preciso de uma palavra profética. Não tem problema. Mas, quando o Espírito Santo fala, a certeza se firma dentro de você de um jeito. Mano, não é experiência externa, não é história de ninguém. É eu e Deus. Deus falou comigo. E Ele quer falar com você. Comigo demorou. Bíblia todo dia, demorou um tempo. Mas quando Ele dá a palavra, acalma. A ansiedade vai embora. E o que deixa claro às vezes Deus não vai te dar uma direção nova. Ele só vai falar, volta, vai mais fundo. Mas você vai fazer as mesmas coisas. No caso de Pedro era lançar a rede, ele já estava lançando. Só que ele está falando, agora você está debaixo da minha palavra. E quando Deus libera uma palavra, Ele dá direção. Qual é a direção? Águas mais fundas para o lado direito. Quando Deus dá uma palavra, Ele sustenta a mão. Que a minha força já não é a minha inteligência, mas é a palavra de Deus. E Ele também alinha o seu coração quando Ele dá uma palavra.
Porque uma das coisas que Deus falou comigo foi: você até está fazendo algo digno, falar de Deus, mas o foco está errado. Às vezes eu estou fazendo algo certo, às vezes você está fazendo algo certo, só que o seu coração está desalinhado. E isso, para você perceber, ou Deus te para, ou você vai ter que você mesmo parar para ouvir. E te parar não é esse negócio de vir pela dor, ou vem pelo amor, ou vem pela dor, não. Ele vai te parar numa situação não de acidente, nem nada disso. Mas no meu caso foi o famoso cansaço excessivo. Esgotei. Que era o caso de Pedro. Não sei, eu não sei. O coração é algo extremamente importante. Quando o seu coração alinha ao coração de Deus, tudo que você fizer vai fluir naturalmente. Mas o que é estar com o coração desalinhado? É simplesmente você fazer o seu trabalho, por exemplo, com foco no dinheiro. Mas, Abner, todo mundo vai falar aqui que não está em foco no dinheiro. Mas, se você parar para avaliar, 98% ou mais das pessoas são governadas pelo dinheiro. Quer saber como que a gente percebe que se você é governado pelo dinheiro? Quando você está sem dinheiro, você fica preocupado, ansioso, desesperado? Se sim, você é governado pelo dinheiro. Como assim, Abner? A Bíblia falou, se você não trabalhar, não guardar, eu vou continuar te provendo. Se não tem dinheiro, você está desesperado, você confia em Deus? Não. Então você confia no dinheiro. Eu lembro uma vez a gente conversando, eu, o Rafa, a Cássia, o Vitinho, não sei se tinha mais alguém, e a Maiara, na casa do Rafa. E os homens estavam brigando o seguinte, as mulheres, elas são um pouco mais ousadas por algumas coisas. Por exemplo, se a mulher ela quer uma casa melhor, ela é muito mais ousada que o homem. Na maioria das vezes, tá? Ela começa a procurar. É aplicativo, é isso, ela quer ir atrás. Vamos correr, vamos andar, vamos andar. O homem, ele pensa, mas não tem dinheiro. Não é? Por que eu vou procurar casa? Ela fala, mas confia em Deus. Aí nós pensamos assim, se Deus vai me dar uma casa maior, por que Ele me dá 20 mil? É o mesmo Deus. E aí a gente começou essa discussão. E aí nós chegamos à conclusão, sabe por quê? O homem, ele quer dinheiro na conta? Porque ele não confia em Deus. Simples assim. 20 mil na conta me dá segurança. Qualquer coisa acontecer, eu tenho 20 mil na conta. Não é eu tenho Deus, eu tenho 1000 mil na conta. Você percebe o coração desalinhado? A palavra, Deus fala assim, filho, não ande ansioso com nada. Eu vou trazer milagre de onde não existe. Mas Deus, eu vou procurar lá. Se eu te der uma palavra, eu libero a provisão. Mas eu preciso ter o dinheiro na conta, senão eu não ajo. Então quem é meu Deus? É Jeová ou é o dinheiro? Eu não vou fazer porque o que fulano vai pensar? Quem é o seu Deus? É Jeová ou fulano? Isso é o coração desalinhado, entende? O coração desalinhado está no detalhe. É um detalhezinho que você não enxerga, que eu não enxergo na correria da vida, mas Deus enxerga. Uma coisa que eu ouvi esses dias é, você sabe, ó, tem uma pergunta que é o quem sou eu? Sabia que essa pergunta ela paira na nossa cabeça o tempo todo? Quem sou eu? Essa é a pergunta. Para quem não tem certeza, ela paira. Você sabia que as marcas mais famosas do mundo, elas agem em cima dessa pergunta? Vou te dar um exemplo. Quem aqui gosta da Nike? Levanta a mão. Eu gosto da Nike. Adoro a Nike. Vou dar um exemplo da Nike, mas imagina a sua marca aí. Por que eu gosto da Nike? Gosto da Nike porque faz uns tênis da hora. Gosto da Nike porque a Nike é boa. Não, você gosta da Nike porque famosos usam a Nike. E por eu ver os famosos usando a Nike, eu acho que por eu ter Nike eu me torno famoso. Isso é inconsciente, mas é verdade. Por que eu quero usar o mesmo boné que o fulano está usando? Por que todo mundo quer colocar, os moleques tudo quer fazer o cabelo do Neymar? Na hora que eu faço o cabelo do Neymar, parece que eu jogo bola igual o Neymar. Você não sabe quem você é, você precisa da identidade do outro para suprir a sua inconsciência. As marcas fazem isso, as marcas.
Porque o famoso lá, só de ele aparecer com a marca tal aqui, todo mundo compra a marca. Por quê? Pessoas que não sabem suas identidades, não fazem o que ama. Se colocar a marca que fulano está usando, talvez eu tenha a confiança que ele tem. Quem é o seu Deus? Jeová ou fulano? Esses detalhes mostram para onde nosso coração está direcionado. E quando Pedro ouviu, vá para as águas mais fundas e jogue, automaticamente o coração dele foi alinhado. Por quê? Porque agora ele está confiando em quem? Jesus. Como saber se meu coração está alinhado? Eu confio em Deus. É isso. O que é o coração alinhado? A minha esperança e o meu fundamento é Deus. Se for, meu coração está alinhado. Se não for, está desalinhado. E o último ponto é, quando Deus dá a palavra, qual que foi os pontos que nós falamos? Quando Deus dá a palavra, Ele dá uma direção. Lá para as águas fundas, para o lado direito. Quando Deus libera uma palavra, Ele alinha o seu coração. Quando Deus dá uma palavra, Ele sustenta as suas mãos. E a última, quando Deus dá uma palavra, Ele libera a provisão. Jesus deu uma palavra, Ele fez a mesma coisa. Mano, estou fazendo a mesma coisa, tá bom, mano. Falou, tá falado, né? Vamos lá. Na hora que Ele joga, enche de peixe. Por quê? Porque agora Ele está sobre a palavra de Jesus. É uma palavra rema. Sabe o que quer dizer rema? O que sai da boca de Deus. Só para explicar, como que é isso na prática, Abner? Sabe quando você está lendo a Bíblia e o versículo salta? Rema. Sabe que você está ouvindo aqui a pregação, de repente uma frase, ela parece que entrou no seu coração? É aquela palavra de Deus, de tudo que foi falado aqui, é o que Deus direcionou para você. Bum! Essa veio para mim, certeza. Rema. Isso é palavra rema. Na prática. Quando você atua debaixo dessa palavra, a provisão é uma certeza. Acabou. Porque você está com a direção correta, com o coração reto, sustentado por Deus. Aí a provisão acontece. E a provisão, para cada um aqui é uma coisa, tá? Para alguns é provisão material mesmo. Você está passando necessidade, passando dificuldade, está com dívida, está cheio de coisa. Para alguns a provisão é a paz no seu relacionamento. Para alguns a provisão é a sabedoria para educar seus filhos. Para alguns a provisão é a direção do que é o seu dom. Qual é o seu ministério? O que eu nasci para fazer? Para cada um a provisão é uma coisa. Então, para finalizar, o que nós precisamos avaliar na nossa vida? A palavra direcionar a libera provisão. Busque a direção de Deus para os seus negócios, para o seu emprego, para a sua família, para o seu relacionamento, para a educação dos seus filhos. Busque a direção de Deus para tudo. Pois a palavra de Deus, ela dá direção, alinha seu coração, sustenta suas mãos e libera a provisão. Nós precisamos nos debruçar todos os dias na palavra de Deus. E às vezes debruçar na palavra de Deus não quer dizer que você tem que parar para ler a Bíblia. Tem vezes que não dá. Mas é você parar um momento para você... Tem versículos decorados, você não tem? Se você precisa de provisão financeira, tem versículos decorados. Se você precisa de paz, tem versículos decorados. Você começa a parar, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Você começa a meditar nessa palavra. Passa tempo com Deus num lugar secreto, seja 10 minutos, seja 5 minutos. Você vai, meu hábito, eu não tenho esse hábito, 5 minutos. Todos os dias. Devagar você chega bem longe. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, silêncio. Ouve. Coloca aqueles instrumental, sabe? Eu ouço um instrumental que se chama Soaking Worship, que é só um piano assim, e uma vibe. Não tem ninguém cantando nada, que assim eu não fico cantando com a pessoa e brisando, nem orei, só estou cantando. É só o piano. Fica em silêncio. Ouve. Pode demorar 6 meses para você conseguir aquietar seu coração e receber uma palavra. Mas os próximos 6 meses a provisão é garantida. É melhor do que trabalhar 12 meses na sua força. Glória a Deus. Quando Deus te dá uma palavra, Ele sustenta e libera tudo ao seu favor.
Amém?